Temos o privilégio de começar hoje, uma viagem aqui de 12 congregações no livro do profeta Daniel. Este livro do profeta Daniel, ele é denominado pelos estudiosos do Antigo Testamento, como um dos profetas maiores. Eles gostam de dividir os livros que são chamados de proféticos em dois grupos: profetas maiores e profetas menores. Começando de Isaías, nós temos os maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E depois de Daniel temos Oséias, e de Oséias até Malaquias, os profetas menores. A razão disso é simplesmente pela extensão dos livros, pelo conteúdo que foi escrito. Então, os profetas maiores são livros maiores, os profetas menores são livros menores. O Antigo Testamento também ele é dividido em 3 grupos de livros. Os livros os livros históricos, que começam de Gênesis até Ester, os livros poéticos ou sapienciais, de Jó até o Cântico dos Cânticos, e os livros proféticos, de Isaías até Malaquias, divididos nesses 2 grupos maiores e menores. No entanto, nós entendemos que nos 39 livros do Antigo Testamento, existem profecias. Ou seja, todos os 39 livros do Antigo Testamento são livros proféticos. Um dos maiores profetas do Antigo Testamento é Moisés. Foi o profeta Moisés, que não está aqui nesses livros chamados proféticos, mas é o autor dos primeiros 5 livros do Antigo Testamento, o Pentateuco, autor de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E é o único profeta que surgiu no Antigo Testamento que Deus falou com ele, dizendo assim, eu vou suscitar um profeta semelhante a ti, Moisés. E a esse profeta o meu povo tem que ouvir. Deus falou isso com Moisés em Deuteronômio capítulo 18, referindo-se a Jesus. Portanto, nós não ficamos apegados nessa ideia de que livros proféticos são do Isaías até o Malaquias. Não. Todos os livros da Bíblia, agora vou incluir a Bíblia inteira, inclusive todo o Novo Testamento, a Bíblia Sagrada inteira é um livro profético. Nós entendemos que a Bíblia Sagrada inteira é um livro profético, repleto de profecias, inclusive muitas profecias futurísticas. Existem profecias que já foram cumpridas na história e existem profecias futurísticas que ainda vão se cumprir na história da humanidade, no futuro e também no encerramento da história da humanidade, que são as profecias escatológicas. Por que tudo isso? Porque Deus planejou que seus filhos e suas filhas não sejam ignorantes de nada do que Ele planejou para a humanidade, para a história. Deus quer que nós saibamos muito bem as coisas que vão acontecer, porque Ele já nos revelou na sua palavra. Basta meditar nela corretamente, lembrando-se do perigo, porque quando se fala de profecias, muitas pessoas surgem com interpretações errôneas, interpretações erradas dessas profecias. E como toda a Escritura, é necessário que a interpretação seja correta,
para que a doutrina seja correta e para que a fé seja bem orientada em nome de Jesus. Glória a Deus. Vocês sabem também que a Bíblia Sagrada, ela se compõe de 66 livros. A gente fala livros por causa que a maioria são livros, né? Mas eu falo títulos de livros, entre livros e as muitas epístolas ou cartas do Novo Testamento. Então, são 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, 39 no Antigo, 27 no Novo, somando 66. Na história antiga, aí, na Idade Média, final da Idade Média para a Idade Moderna, a Igreja Católica Romana, que tem a sua sede em Roma e que é liderada por um chefe dessa igreja, que recebeu aí o nome de Papa, e que administra o catolicismo romano juntamente com um colegiado de bispos que tem títulos de cardeais, arcebispos, não importa esses títulos, eles são bispos na Igreja Católica. E esse colegiado forma o que a Igreja Católica denomina de o magistério. Magistério vem de mestre, de mestrado. Magister em latim é mestre. O magistério da Igreja Católica. E de tempos em tempos a Igreja Católica, coordenada por esse magistério, liderada pelo Papa, cria uma grande reunião para a organização das doutrinas do catolicismo romano. E no final da Idade Média para a Idade Moderna, eles fizeram uma dessas reuniões que se chama concílio, os concílios da Igreja Católica. O último foi o Vaticano II, o mais recente de todos, que acabou no ano de 1963. Mas bem anterior a esse concílio, houve um concílio no qual o magistério da Igreja Católica, formado por esses bispos e pelo Papa da época, eles decidiram aumentar o Antigo Testamento, acrescentando no Antigo Testamento 7 livros que nós não temos aqui dentre os 39 livros do Antigo Testamento. Eles acrescentaram esses 7 livros. Livros que são chamados de livros apócrifos. O que são livros apócrifos? São livros que não foram inspirados por Deus, não foram revelados por Deus. Homens, até sendo homens de Deus, escreveram esses livros, mas esses livros que eles escreveram não podem estar aqui na Bíblia Sagrada, porque esses livros não são palavra de Deus, são palavras deles, desses homens. E a Igreja Católica decidiu pegar, então, o magistério da Igreja Católica e o Papa lá do final da Idade Média, resolveu acrescentar na Bíblia Sagrada estes 7 livros. Eles não são livros ruins, e não são livros maus. São livros interessantes, que têm histórias interessantes, só não são inspirados, não são palavra de Deus. Por causa desses 7 livros a mais, é que a Bíblia Católica tem no Antigo Testamento, 7 livros a mais, então ela tem um total de 73 livros e não 66 livros, como é a Bíblia corretamente revelado, o padrão correto das Escrituras. Só que a Igreja Católica não apenas acrescentou aqueles 7 livros a mais no Antigo Testamento, ela fez 2 acréscimos neste livro que nós estamos começando hoje, que é o livro do profeta Daniel.
além de acrescentar livros, aqueles livros, cada um era um livro. A igreja, os católicos, né, o magistério da Igreja Católica, pegou esse livro do profeta Daniel e fez acréscimos, 2 acréscimos nele. Na nossa Bíblia, o livro do profeta Daniel tem 12 capítulos. Se você pegar uma Bíblia católica aí na sua casa, ou fizer uma pesquisa aí na internet, você vai ver que a Bíblia católica, o livro de Daniel, tem 14 capítulos e não 12. O capítulo 13 e o capítulo 14 foram acrescentados na mesma época em que aqueles 7 livros foram acrescentados. Acrescentaram também o capítulo 13 e capítulo 14 ao livro do profeta Daniel. O capítulo 13 falando de o estupro de uma jovem por sacerdotes judeus, e o capítulo 14 falando de um dragão chamado Bel. Esses 2 capítulos são apócrifos, eles não são palavra de Deus e não fazem parte, portanto, do livro de Daniel, que termina no capítulo 12. Mas qualquer Bíblia católica, Daniel tem 14 capítulos. Além do acréscimo desses 2 capítulos, a Igreja Católica também acrescentou no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 3, quando nós chegamos no capítulo de número 3, aquela história dos 3 jovens, Ananias, Azarias e Misael, lançados na fornalha, a Igreja Católica acrescentou quase, ou não sei se chegou, não me lembro agora, 100 versículos a mais nesse capítulo 3, que seria uma oração que esses 3 jovens fizeram lá dentro da fornalha. A oração dos 3 jovens dentro da fornalha. Essa oração é apócrifa, ou seja, ela foi inventada por algum escritor, e a Igreja Católica, o magistério, a liderança da Igreja Católica, lá no final da Idade Média, resolveu acrescentar no capítulo 3 de Daniel, que ficou imenso, né? Porque o nosso capítulo 3 aqui de Daniel tem 30 versículos. E com essa oração dos jovens da fornalha, passou de 100 versículos lá na Bíblia Católica, você vê essa oração. Não é uma oração feia, não, e não é uma oração errada, e tem coisas erradas naquela oração, não. É até bonita, é até legal. Só que não é palavra de Deus, não é inspirado. Então é bom entendermos essas coisas, porque você poderá, né, ter contato com parentes seus que pertencem à Igreja Católica, e mostrar que as diferenças que há na Bíblia. No Novo Testamento não há nenhuma diferença. De Mateus até Apocalipse, nenhuma diferença. Essas diferenças vêm no contexto dos 39 livros do Antigo Testamento, que eles acrescentaram mais 7, e no livro do profeta Daniel, que fizeram todos esses acréscimos no capítulo 3, e acrescentando mais 2 capítulos ao livro, que tem 12 capítulos, acrescentaram o capítulo 13 e o capítulo 14. A palavra de Deus, ela tem uma norma escriturística muito pessoal da Bíblia Sagrada, que é o dever de a ela não se acrescentar nada e dela não se retirar nada. Nenhum homem, nenhuma pessoa, nenhuma instituição, nenhuma denominação, ninguém tem o direito de mexer no padrão das Escrituras Sagradas, como Deus fez chegar até nós nos 66 livros de Gênesis a Apocalipse. E dentro desse padrão se inclui esta palavra, tá? Aquele que acrescentar alguma coisa,
o Senhor também acrescentará sobre essas pessoas todas as maldições decretadas neste livro. E aquele que retirar da palavra alguma coisa, o Senhor também retirará a salvação dele, que seria a parte que lhes cabe da nova Jerusalém no céu. Isso significa perda de salvação. É muito sério mexer com a Bíblia Sagrada, porque é o único livro que existe no universo e na face da terra que quer creiam ou não, quer gostem ou não, quer aceitem ou não, é a única verdade absoluta. A palavra de Deus viva e eficaz. Aleluia. Por isso, então, comecei o livro do profeta Daniel trazendo essa explicação, já que o livro do profeta Daniel, né, sofreu esses acréscimos que foram feitos aí a partir do final da Idade Média, no contexto do catolicismo romano e da Bíblia católica. Muito bem, queridos. Este primeiro capítulo do livro do profeta Daniel, vamos ver onde que ele está inserido. O livro do profeta Daniel, então, ele se compõe de 12 capítulos. E esses 12 capítulos, eles estão divididos em duas partes iguais, de 6 capítulos, cada uma delas. A primeira parte de Daniel são os 6 primeiros capítulos, cujo título é histórico, onde este livro é um livro histórico, porque ele registra a história do reino babilônico, tá? Do reino na Babilônia, para onde Deus levou como castigo disciplinar o seu povo de Israel para ficar no exílio, para ficar naquele cativeiro babilônico por um período de 70 anos. Então, essa parte histórica do livro mostra quem eram os reis que reinaram na Babilônia, nesse período em que lá na Babilônia o povo hebreu, o povo de Israel estava cativo. Mas do capítulo 7 até o capítulo 12, o livro muda totalmente de figura, muda completamente até o jeito de se escrever, porque ele não relata mais história, ele passa a ser um livro totalmente profético, profetizando coisas que precisam ser muito bem discernidas, porque muitas delas já se cumpriram, e aquelas que já se cumpriram não tem mais nada a ver conosco hoje, no presente, e nem com aquilo que virá no futuro. Mas no meio dessas profecias tem muitas coisas que se direcionam para nós no momento presente da história que estamos vivendo, e também para o futuro que vem por aí sobre o mundo todo. Inclusive a profecia é no livro de Daniel que está a profecia contundente que revela que o período da grande tribulação será um período de 7 anos. É em Daniel que nós temos essa explicação. Muito bem. Como estamos começando hoje, né? Vamos começar então pela primeira parte do livro. A parte em que o livro é um livro histórico. Daniel histórico, os 6 primeiros capítulos. Esses 6 primeiros capítulos estão divididos assim. Do capítulo 1 até o capítulo 4 tem o título de um só rei babilônico, que é Nabucodonosor. Esses 4 primeiros capítulos narram a história do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Depois que Nabucodonosor morreu, ele foi sucedido no trono pelo seu filho Belsazar.
Capítulos 5 e 6, eu dei o título ali de Belsazar e Dario. Belsazar, filho de Nabucodonosor. Então, ele foi o último rei da dinastia de Nabucodonosor. Depois de Belsazar, a Babilônia foi conquistada pela Medo-Persa, pelo Império Medo-Persa, o império da Terra-média que era junto com a nação poderosa chamada Pérsia, formando um único império, o Império Medo-Persa, que, como todos os impérios antigos, tinham o propósito de conquistar o mundo, aquela velha história. Então eles conquistaram a Babilônia. E como eles conquistaram a Babilônia, o povo de Israel que estava na Babilônia o povo de Deus passou a ser subserviente ao Império Medo-Persa. E o primeiro rei do Império Medo-Persa foi o Dario, cuja história está ali no capítulo 6, e que foi, o rei que testemunhou o livramento de Daniel na cova dos leões. Muito bem. Assim está dividida a primeira parte do livro, histórico. Vamos nos concentrar nos primeiros 4 capítulos que tratam apenas desse rei chamado então Nabucodonosor. Esses 4 primeiros capítulos estão divididos assim, uma introdução e um desenvolvimento. A introdução é todo o capítulo 1 que nós lemos hoje e nele vamos permanecer hoje, cujo título é Na Babilônia. Esse título representa que o povo de Israel, uma parte pelo menos agora, a princípio, do povo de Israel, juntamente com esses 4 jovens, Daniel e os 3 jovens, não estão mais em Israel, agora eles estão na Babilônia, tá? Estão na Babilônia, onde hoje é o Iraque. A Babilônia, a antiga Babilônia, é onde hoje é o Iraque, ali a terra que na época de Abraão se chamava a Caldeia. A Caldeia, uma região que pega lá do norte do Iraque e vai até o que hoje nós conhecemos no mapa como o Golfo Pérsico. Ali próximo do Golfo Pérsico é que tem uma cidadezinha de 2 letras, U e R, Ur, que era chamada Ur dos Caldeus, que foi onde nasceu Abraão. E dali Deus chamou Abraão, para ser o patriarca fundador da nação de Israel. Então essa região ali, chamada Babilônia, ali está então o povo de Israel sendo levado cativo no exílio. E os capítulos 2, 3 e 4, de 2 a 4, eu coloquei o título ali, Reinado de Nabucodonosor. Esses 3 capítulos vão tratar de 3 eventos, cada um deles um evento importante, envolvendo esse rei Nabucodonosor, e como nesses 3 eventos, esse rei Nabucodonosor teve a experiência de quem Deus verdadeiramente é. Se essas experiências foram suficientes ou não para a salvação de Nabucodonosor, isso não está escrito, não sabemos. Não podemos dizer se Nabucodonosor foi salvo, mas ele foi pessoalmente confrontado por Deus nas coisas que aconteceram nesses 3 capítulos que nós vamos passar aí nos próximos 3 sábados, sobre esse rei Nabucodonosor. Glória a Deus. Muito bem, concentrando-nos no primeiro capítulo, na Babilônia, esse capítulo que tem então 21 versículos que nós lemos hoje. Esse capítulo está dividido da seguinte forma: esses 21 versículos
tem uma introdução nos primeiros 7 versículos, cujo título é Primeira Leva. O que significa isso? Primeira leva. O cativeiro babilônico, o exílio babilônico, ao qual Deus submeteu o seu próprio povo, o povo de Israel, o povo da antiga aliança, ele teve alguns episódios. Não foi assim uma coisa que aconteceu da noite para o dia. Ele foi acontecendo durante anos. Esses 70 anos foram sendo administrados já a partir do primeiro sítio. Nabucodonosor não chegou logo com o seu exército e foi levando o povo de Israel para a Babilônia, não. Primeiro eles cercaram a nação, cercaram a cidade de Jerusalém e as principais cidades. Isso se chamava colocar a cidade em estado de sítio. Ou seja, a cidade, os habitantes ficavam presos ali dentro e não tinham como angariar recursos para a sua própria sobrevivência. Eles esgotavam os recursos que eles tinham lá, e depois de comer todo o trigo, comer todo o alimento, toda a carne, e acabar a alimentação, não ter mais como sobreviver, porque o exército inimigo, o exército conquistador está lá fora, armados até os dentes, então eles se rendiam. E uma vez rendidos, então o exército inimigo tomava a nação, tomava a capital, tomava as cidades. Passou esse primeiro período do estado de sítio, agora vem o estado de remoção, em que os habitantes eram removidos para a Babilônia. O povo de Israel foi removido para a Babilônia em 3 levas, por isso eu coloquei ali a primeira leva. A primeira leva foram levados para a Babilônia todas as pessoas ricas de Israel, toda a chamada assim classe alta. O povo rico, o povo que tinha posição, status social elevado. Daniel era um desses, viu? Daniel era um desses, fazia parte da classe rica. Ananias, Azarias e Misael também faziam parte da classe rica. E essa classe mais abastada, essa classe rica de Israel, foi levada para a Babilônia para servir diretamente na corte do rei Nabucodonosor. Eles viveriam na Babilônia com todo o luxo que estavam acostumados na sua riqueza, mas em terra estranha, servindo um rei estrangeiro lá na Babilônia. A primeira leva, então, foi essa leva que foi com o profeta Daniel. A segunda leva, anos depois, foi com o profeta Ezequiel. Foi a leva da classe média. A classe média era formada de profissionais liberais, formada de agricultores, formada de comerciantes, artesãos, lojistas. E eles foram levados para a Babilônia, juntamente com Ezequiel, para continuar trabalhando na Babilônia, para levar progresso para a Babilônia, fazer a Babilônia crescer comercialmente, industrialmente, investir ali o seu trabalho naquela terra estrangeira. E a terceira e última leva, porque o plano de Deus no cativeiro babilônico era deixar a nação de Israel vazia, sem ninguém, deixar o mato crescer e os animais tomarem conta. Deus esvaziou a nação de Israel. A terceira leva foi a classe baixa, os pobres. Junto com essa classe iria o profeta Jeremias, mas ele não foi. Deus não teve plano de levar o profeta Jeremias. Mas, olha só, os 2 livros de Jeremias foram na terceira leva, para que fosse lido lá na Babilônia por todas as pessoas de Israel que estavam lá aprisionadas na Babilônia. Os 2 livros de Jeremias, o livro de 52 capítulos, livro do profeta Jeremias, e o livro de 5 capítulos, as Lamentações de Jeremias. Esses 2 livros foram na terceira leva, para que todo o povo de Israel
cativo no exílio babilônico, lessem a palavra de Deus, e ao ler o livro do profeta Jeremias, eles então entenderam que esse cativeiro ia durar 7 décadas. Esse cativeiro ia durar 70 anos, como de fato aconteceu. Bom, a primeira leva foi então a vinda de Daniel, com toda a classe alta, mas aqui não fala de todo mundo, é claro, fala especificamente de Daniel e dos outros 3 jovens, e que tinha outros aí também no meio deles. Mas aqui nessa primeira leva, toda a classe alta foi levada. No desenvolvimento do capítulo 1, do versículo 8 ao 21, nós vamos ver como Daniel resolveu não se contaminar, um texto, uma decisão de Daniel, uma resolução que se tornou clássica aqui neste primeiro capítulo do livro do profeta Daniel. Glória a Deus. Muito bem. Antes de vermos esse versículo que vamos trabalhar aqui rapidamente, a Babilônia tem esse nome de uma herança muito antiga. Essa herança foi a fracassada construção da Torre de Babel, que a gente lê em Gênesis capítulo 11, quando os homens decidiram construir uma torre muito alta, que tocasse lá no céu, fizesse o primeiro arranha-céu existente, e o propósito deles era tornar o nome deles célebre, o nome deles celebrado. É um dos textos importantíssimos da Bíblia, porque é um dos textos onde tem uma manifestação das 3 pessoas da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo falam juntos na primeira pessoa do plural, nós. Desçamos e vejamos a torre que os homens estão construindo, e ali confundamos-lhes as línguas, para que não se entendam e não deem curso ao seu projeto. Então ali Deus, usando essa expressão antropomórfica da Bíblia, Deus desceu e confundiu a língua, o idioma, a linguagem que as pessoas falavam, e não podendo mais entender um ao outro, eles se espalharam sobre a face da terra, e daí seria então a origem dos diferentes idiomas de todas as nações da terra. A palavra, então, Babel, que foi dada àquela torre de Babel, é a palavra confusão, substantivo confusão no hebraico, e também o verbo confundir, tá? Confundir. Deus confundiu ali as línguas, houve confusão entre eles, e eles não conseguiram então não se comunicar. Deus mexeu num ponto nevrálgico dos seres humanos, que é a comunicação, e impedidos de se comunicarem, não puderam construir nada. Foi ao redor dessas ruínas da Torre de Babel que uma cidade bonita foi construída com o nome de Babilônia. O nome de Babilônia, que se tornou como uma cidade turística importantíssima aí na região da Caldeia, dos caldeus, que passou a ser conhecida toda ela como terra da Babilônia. A Babilônia, a confusão. Quando a gente prega aqui no início de cada ano o Apocalipse, nós então fazemos a hermenêutica do significado espiritual do que é a Babilônia. A Babilônia hoje não é uma cidade, nem no Iraque, nem em nenhum outro lugar. A Babilônia hoje é o sistema secular mundial, é o sistema do mundo, que corrigiu aquilo que Deus veio confundir.
Porque hoje não existe mais problema nenhum de comunicação. Todo mundo se comunica bem, todo mundo se entende bem. O inglês e o espanhol são línguas universais. Todo mundo entende, todo mundo tem tradução para tudo. E os homens estão se sentindo, por isso, empoderados para fazer o que eles querem. A Torre de Babel está construída. Não é uma torre de concreto, não. É uma torre de tecnologia, cujo topo já alcançou o céu, esse céu cosmológico aqui, ao redor do planeta Terra, a atmosfera acima da atmosfera da Terra, lotada de uma parafernália de satélites lançados lá pelas nações. Quanto mais rica a nação, mais satélites ela lança, e são esses satélites que sustentam toda a rede de comunicação mundial. E essa rede de comunicação mundial que torna os homens empoderados, seguros, onde cada um pode ir onde quiser, pode falar o que quiser, pode ver o que quiser, pode ter a ideia que quiser. A Torre de Babel, Deus não impediu a sua construção, Ele apenas adiou, mas ela já está totalmente pronta e funcionando. E por isso o mundo se torna cada vez um mundo mais maligno, mais iníquo, onde acontece a multiplicação da iniquidade, levada pelo vento desse poder da comunicação que as pessoas têm em suas mãos, sem ter a justa responsabilidade de como usá-lo para o bem. E por isso muitas coisas malignas no mundo acontecem, e o mundo vai de mal a pior, porque os homens estão empoderados, se sentindo deuses para fazer o que eles quiserem, porque são os donos, se sentem os donos do mundo, os donos das pessoas, os donos da sociedade, os donos dos recursos, os donos do dinheiro, os donos de tudo. Como isso é perigoso, como isso é iníquo, e Deus vai dar um fim nessa Babilônia. Por isso, a queda da Babilônia está profetizada nos capítulos 17 e 18 de Apocalipse. Esse sistema vai ruir, esse sistema vai cair, porque quem reina é só o Senhor. Aleluia. Muito bem. Portanto, a Babilônia aqui, mesmo quando nós lemos agora no livro do profeta Daniel, a Babilônia representa o mundo. E cada rei da Babilônia, como por exemplo Nabucodonosor aqui, representa o príncipe desse mundo. É uma representação tipológica do próprio diabo. O versículo que nós escolhemos aqui, foi o versículo de número 8, onde está escrito: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Vamos ler? Repetindo. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Glória a Deus. Eu até grifei ali, não contaminar-se. Bom, o primeiro aspecto aqui é um aspecto prático. Um aspecto prático. Daniel viveu em uma época da antiga aliança, e na época da antiga aliança, o povo que fazia parte da antiga aliança
não podia comer livremente de todo tipo de alimento que todo mundo na terra comia. O povo de Israel, na antiga aliança, tinha algumas restrições alimentares legais. Coisas que, se eles comessem, eles estariam pecando. Então, o primeiro motivo pelo qual Daniel aqui resolveu não comer da mesa do rei, das comidas da mesa do rei, é que, sendo ele judeu, sendo ele do povo de Israel, da antiga aliança, e também os jovens que estavam com ele, eles não queriam desobedecer a Deus e comer algum tipo de comida impura, que com certeza havia na mesa, né, do Nabucodonosor e de todo o povo da Babilônia. Na nova aliança, nós temos Jesus. E Jesus declarou puros todos os alimentos. Na nova aliança, nós não temos restrição alimentar legal. Na nova aliança, nós podemos comer de todos os alimentos, e Jesus explicou por quê. Não é o que entra no homem que mancha o homem, mas é o que sai de dentro do homem que torna ele impuro. Então Jesus declarou puros, isso está nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Jesus declarou puros todos os alimentos. Então, teoricamente, nós não temos o problema que Daniel teria, que Daniel viu aqui na prática, e ele então resolveu esse problema, né, tomando a decisão aí de não comer e falando aí com o chefe lá dos eunucos, né, para dar um jeito dele e dos companheiros deles não comerem, porque ali na mesa de Nabucodonosor tinha alimentos que para eles eram restritos, eles não poderiam comer, eram proibidos, eles não poderiam comer. Esse é o sentido, que para nós na Nova Aliança não existe esse sentido, já que o nosso Senhor dos senhores e Rei dos reis, Jesus Cristo, declarou puros todos os alimentos, para serem comidos com ações de graças. Amém? É por essa razão que nós tomamos esse texto, não no sentido literal, mas no sentido espiritual. Porque no sentido espiritual, a Babilônia representa o mundo, Nabucodonosor representa o diabo, o príncipe desse mundo, e a mesa de Satanás representa tudo o que há no mundo, como o apóstolo João descreveu em 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, tudo que há aí na mesa de Satanás, todas as iguarias do mundo, que as pessoas do mundo apetecem, que as pessoas do mundo desejam, que as pessoas do mundo têm nelas o seu prazer, tudo, sem exceção, é concupiscência da carne, é concupiscência dos olhos e é soberba da vida. Se alguém amar o mundo e as coisas do mundo, o amor do Pai não está nessa pessoa. O que nós aprendemos aqui de Daniel é que, como filhos de Deus, como servos e servas de Cristo, como discípulos de Jesus Cristo, como homens espirituais, mulheres espirituais, nós temos no nosso coração uma resolução. O primeiro verbo do versículo ali é resolveu Daniel.
Nós temos uma resolução tomada, nós temos uma decisão tomada, e para essa decisão, para essa resolução, não existe negociação alguma. Nós não participamos da mesa de Satanás. Não participamos das coisas do mundo. Não somos cúmplices das coisas do mundo. Nós não somos mundanos. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, porque quem é do mundo não é de Deus. E quem é de Deus não é do mundo, e isso é radical. Por isso, além do verbo resolver, tem um advérbio aí, firmemente. Resolveu Daniel firmemente, sem sombra de dúvida, sem titubeios. É uma decisão firmada de não se contaminar com as finas iguarias da mesa do rei. A nossa decisão como filhos de Deus, a nossa resolução como filhos de Deus, e é uma resolução firme, é não nos contaminarmos com este mundo. Quando o apóstolo Pedro iniciou a pregação do evangelho da igreja cristã, com a pregação em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, lá no dia de Pentecostes, ele declarou assim no final da sua pregação. Acompanhe comigo aí, Atos 2:40. Atos 2:40, como o apóstolo Pedro encerrou aquela pregação, como ele fez a aplicação daquela pregação, que foi a pregação inaugural da igreja de Jesus Cristo na nova aliança. Atos 2:40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Aleluia. Vamos repetir o 40? Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Portanto, o nosso início de meditações aqui, tomando como texto principal o primeiro capítulo de Daniel, é como Daniel, nós temos quem é de Deus, tem o agir de Deus, Filipenses 2:13, operando dentro de nós o querer e o realizar essa resolução firme de não se contaminar com esse mundo de trevas. Ao contrário de contaminação, a nossa vida é de santificação.